receber daqui a pouquinho o grupo de coreografia, né? Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus, Aleluia. aleluia. Deus é soberano, graças a Deus, Aleluia. Deus é maravilhoso. Abre sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo é o terceiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Terceiro ou segundo, né? Glória a Jesus. Calma, irmãos, é assim mesmo. Deus está no controle, irmão. Você lembra que eu falei no dia que meu filho morreu dentro da igreja, lá dentro do teatro? Quem lembra o dia que contei esse testemunho? E um profeta já tinha avisado que isso ia acontecer. Eu não me favorei, mas eu estava montado. E esse dia eu estava falando sobre milagre, sobre ressurreição. Aí eu falei, Deus, não. Deus falou, então, você pregou? Viu o que você pregou? Irmão, você pode notar, tudo, observa a vida dos pregadores. Pode observar a partir de hoje. Se você não observava, observa a vida de cada pregador, de cada profeta. Tudo que nós pregamos, nós vivemos. Deus faz a gente viver. Tudo. Então alguém tem medo de pregar. Que Deus coloca tudo. E se a gente não quiser viver, Deus começa a colocar no nosso caminho, começa a cobrar da gente. Não tem jeito, irmãos. Por isso que Paulo falou, aquele que prega o evangelho, vive o que prega. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você não viveu o que você prega, Deus faz você viver na marra. Glória a Jesus. Amém? Amém. Acharam aí Êxodo capítulo 18. O sogro de Moisés traz a sua esposa e os filhos, a família, né? Glória a Deus. Daqui a pouquinho, no final, nós vamos estar apresentando também a Maria Júlia. Glória a Deus. Passou por uma luta também, igual o menino do Alain, né? Passaram uma prova grande, mas graças a Deus estão aí. Nosso irmão Cláudio também, né, meu pai? Passou pelo vale da sombra da morte, mas está aí, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, sua mulher, ou melhor, mulher de Moisés, depois que lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Glória a Deus. Agora vamos virar a folha um pouquinho. Vamos lá no capítulo, ou melhor, no versículo no versículo 14. Acharei 14? Amém. Diz assim, ó, vendo pois o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, o que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que faz assim, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, irmãos, versículo 21, aqui está a chave, a revelação dessa mensagem. Versículo 21, lê comigo. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeia a avareza, e estabeleça-os sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam para ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode estar se assentando. Eu era uma pessoa que orava, mas um dia eu fiz uma oração diferente. Eu morava ali naquela rua Antônio Expressão, a rua do meio ali do Parque das Nações. Morei 5 anos naquela casa, e foi uma época em que o Tiago e o André vivia muito, mas muito doente. E eu sou uma pessoa assim, irmãos, quando eu estou enfrentando um problema, seja financeiro, seja na saúde, seja qualquer problema, eu oro, faço uma campanha, a minha atitude é orar, buscar. Se a oração não resolve, eu começo a jejuar. Se o jejum, a oração não funciona, aí eu paro, analiso, falo, não, vou partir por outro lado. Oração é poderosa, não existe oração fraca. Oração fraca, se você duvidar, não crê, mas com toda oração que você crê, e quando você está em santidade, toda oração desse tipo é poderosa. Toda oração feita em santidade, feita com fé, ela é poderosa. Não existe oração fraca. Então, irmãos, e quando você utiliza o jejum, aí a oração fica mais forte ainda. E aí, orava, nada. Era dizimista fiel, trabalhava na Prada, tinha um excelente salário, era dizimista. Parece que Deus não estava respondendo. Uma madrugada eu levantei, aleluia, esse louvor fez eu lembrar. E aí eu peguei uma cadeira, coloquei assim num canto, perto do colchão onde eu estava dormindo. E assim, sempre eu chamava minha mulher para orar comigo, e nós orávamos 1 hora e meia, nós dois juntos, era de um lado e eu do outro. Esse dia eu nem chamei ela, falei, não, não tenho um particular com Deus, só eu e Deus. Quando eu quero ter um particular, eu gosto de orar longe das pessoas. E não é pecado, porque Jesus também fazia isso. A Bíblia diz que quando Jesus ele queria falar, dependendo do que Jesus queria falar com o Pai, ele se ausentava dos discípulos. Ele ficava longe das multidões. Porque muitas das vezes a multidão atrapalha. Você pensa uma coisa, a multidão pensa outra. Você deseja uma coisa, a multidão deseja outra. Irmãos, não queira estar com a multidão. Não queira estar no meio da multidão. Porque a multidão pensa contrário de você. E pode impedir Deus de responder às suas orações. O próprio Jesus se afastava da multidão. Pedro e Paulo, depois que se converteram de verdade, também começou a se afastar das multidões. Aleluia. Só procurava as multidões para pregar, depois se ausentava quando ia falar com o Pai. Aleluia. E eu coloquei a cadeira ali e falei, Senhor Jesus, desce aqui hoje na minha casa. Senta aqui nessa cadeira, Jesus, porque eu quero ter um particular contigo. Irmãos, eu orava, falava, confessava, mas eu nunca coloquei uma cadeira e nunca pedi para Jesus sentar na cadeira. E
Nunca falei para ele que eu queria ter um particular com ele. Aleluia. Irmãos, foi uma experiência nova. Eu sempre senti a presença de Deus quando eu orava. Quem ora sabe. Quem vive uma vida de oração sabe que quando você começa a orar, há uma barreira. Parece que você não sente nada, dá vontade de parar, vontade de desanimar. Mas quando você pega uma sequência boa de oração, quem é de oração sabe o que eu estou falando. Você pega uma sequência boa de oração, uma semana, 2, 3, um mês, uma semana, um ano, orando todo dia, aquele mesmo horário, 1 hora e meia, 2 horas, irmão, você começa a orar, você já começa a sentir a presença de Deus. Mas esse dia, irmãos, a presença que eu senti de Deus foi diferente. Me transbordou, e o melhor, Deus me respondeu. Eu pedi para o senhor sentar e comecei a contar para ele. Eu olhava para a cadeira. Se eu falar para você que eu via alguma coisa na cadeira, eu não via ninguém na cadeira. A cadeira estava ali, como se tivesse vazia. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus é Espírito. Então, na minha visão, Deus é Espírito. Eu não sou obrigado a ver Deus. E nem sempre Deus quer que a gente veja Ele. Deus só permite a gente ver Ele por meio de visões. E ainda se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele continua se manifestando invisível. O importante é Ele manifestar. Isso que é importante. O que adianta você ver Deus e não acontecer nada? Então é melhor você não ver e acontecer alguma coisa. E aí, irmãos, eu comecei a chorar, mas comecei a falar com Deus tudo que estava acontecendo. Eu falei, Deus, eu tenho pregado que o Senhor cura, mas meus filhos estão doentes. Eu tenho pregado que o Senhor prospera, que eu sou dizimista. E o Senhor promete multiplicar o pão e a água do dizimista. Deus, na minha casa está faltando as coisas. Não faltava, irmão, porque assim, ó, faltava na última hora, chegava lá, socorro, de algum lugar chegava socorro. Tipo, uma vez eu estava jantando e não tinha carne, não tinha ovo. Estava cansado de comer ovo e reclamava de comer ovo. Aquele dia, Deus deu uma apertadinha a mais e nem ovo tinha. Aí eu peguei o prato de arroz e feijão puro e falei, Deus, eu podia te agradecer, mas eu não vou agradecer. Porque o Senhor podia me abençoar e o Senhor não me abençoou. Eu sou dizimista, se eu não fosse dizimista, mas tudo bem, mas eu sou. Eu escuto na igreja que nós temos que dizimar. E o Senhor prospera a vida do dizimista. Isso não está se cumprindo comigo, Deus. Eu não tenho fé, estou fazendo de forma errada, o que está acontecendo? Eu quero uma resposta. Porque se eu estiver errado, Deus, eu vou mudar. Mas se eu estiver certo, eu quero a bênção. Se o Senhor não me der a bênção, não der a cura dos meus filhos, e não prosperar a minha casa, eu não vou sair da igreja, não vou desviar. Porque tem que fazer, vou desviar, vou sair da igreja, não vou mais no estudo. Eu não falei isso. Deus é testemunho, eu nunca falei isso. Eu falei, simplesmente eu paro de pregar. E se eu continuar pregando, eu vou estar mentindo. Irmãos, já ameacei parar de pregar, já parei por 3 anos, continuei na igreja. Foi a época que eu mais cultuei, foi a época que eu mais vim na igreja. Porque não tinha compromisso com nada, então não tinha tempo para vir na igreja. Tem gente, irmãos, que fica chateado com Deus, para de vir na igreja, para de cultuar, para de orar, para de louvar, sai do grupo, sai da banda. Não, está errado. Deus não tem culpa. Entendeu, irmãos? E ali, irmãos, eu comecei a chorar, mas chorei. Quando eu acabei a oração, irmãos, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Mas eu nem estava orando mais, estava só chorando. E aí, irmãos, naquela semana eu tive um aumento surpreendente. Eu trabalhava na Prata e a empresa, ela não dava cesta básica. Naquele mês, a empresa fez uma reunião dizendo que ia dar um aumento para nós e ia começar da cesta básica. E a cesta básica da Prata, irmão, supria toda a minha necessidade. O dinheiro que eu ganhava só comprava mistura, pagava água e a luz. Aí começou a sobrar dinheiro. A saúde do Tiago, as doenças que o Tiago tinha, o André, Deus cessou. Deus fez cessar. Talvez Deus queria um particular meu. Talvez Deus queria um pouco mais de sinceridade da minha parte. Porque orar eu orava. Jejuar eu jejuava. Eu ia nos montes. Esses montes que no pé da serra, nós saía de lá. Eu, Juraci, Jorge, Marcelo, e esse crente antigo, pergunta para eles, nós saía aqui do pé da serra, orando e jejuando. Passava a madrugada lá, com chuva, debaixo de chuva, debaixo de sol. Por isso que eu falo, irmão, não é a quantidade de oração, mas a qualidade. Tudo para Deus é qualidade. Você pode louvar 3 louvores, mas se não for com qualidade, não vai ser. Faz um só com muita qualidade para você ver. Entendeu? Faz uma palavra só para alguém com muita qualidade. Faz um jejum com qualidade. Faz uma oração com qualidade para você ver a diferença. Aqui,
dar um exemplo, onde nós lemos aqui, um exemplo de um homem experiente, que fala de dois homens, Moisés. Quando fala Moisés, a gente lembra de Mar Vermelho abrindo, né? As 10 pragas, e assim? A gente lembra de maná descendo do céu através da oração de Moisés. O povo enjoando de maná, Deus, eles querendo carne, aí ele ora, Deus manda carne. Aleluia, glória a Deus. Entendeu, irmãos? Glória a Deus. E o melhor, tudo que Moisés orava, Deus mandava do melhor. Porque o maná, a Bíblia diz que, a Bíblia declara isso, não sei se vocês já leram, que ele tinha gosto, sabor de bolos de mel. Bolo de mel é delícia, não é? Quem já comeu bolo de mel? A carne que Deus mandou foi codornizes do deserto. É uma das melhores carnes que existe. Tem um sabor muito apreciado. Nunca comi, mas quem já comeu fala isso. Então, irmãos, Deus nunca dá o pior para você. Deus dá sempre o melhor, se ele se agradar do que você está pedindo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas, por mais experiência que você tem de orar, milagres acontecer, atravessar o Mar Vermelho, mandar praga no Egito, contra os seus inimigos, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre nós vamos estar aprendendo com alguém alguma coisa. Você aprende comigo, eu aprendo com você, e juntos vamos crescendo. Amém? Por isso nós temos que estar sempre dispostos a aprender alguma coisa. A Bíblia diz que Moisés estava lá no deserto. Quando ele foi tirar o povo, ele mandou a mulher dele voltar para trás. É uma outra história que eu não vou entrar em questão agora, senão a gente não consegue pregar, né? E mandou a mulher voltar para trás dos 2 filhos. E ele vai lá, liberta o povo. Quando ele está com o povo no deserto, o sogro dele vem encontrar com ele e traz o que? A mulher dele e os 2 filhos. E quando o sogro traz a mulher e os 2 filhos, e chegou numa hora em que Moisés estava julgando o povo. Ele sentava, irmãos, na grama, e vinha uma pessoa, conversava com Moisés, começava a contar o problema, Moisés ouvia, depois orava. Vinha outra pessoa, contava um problema, Moisés ouvia, depois julgava o problema e falava, faz assim, e orava. Ficava o dia inteiro. O sogro de Moisés foi observando aquilo e viu que no final da tarde, Moisés estava com um semblante decaído, estava com um semblante triste, viu? E realmente fica mesmo. Se você ficar o dia inteiro, irmãos, em jejum, orando, falando com Deus, a gente fica numa fraqueza, o corpo, o espírito fica forte, mas o corpo físico fica fraco. E ele falou assim, Moisés, eu estou vendo que o que você está fazendo além de sacrificar o povo, porque o povo fica o dia inteiro no sol quente, você não vai suportar. Esse fardo é muito pesado para você. Por que você não escolhe homens capazes no meio da multidão? Levanta homens capazes e coloca por cabeça de 1000, de 100, de 50 e de 10 para te ajudar. E há de ser que as causas pequenas, problemas pequenos, eles julguem entre eles e abençoam o povo. E aquilo que eles não puderem resolver, aí traz para você. Aí você resolve e abençoa o povo. E a Bíblia diz que Moisés deu ouvido ao sogro dele e começou a fazer conforme o sogro fez. Eu quero te dizer porque o sogro não era da mesma religião, não servia o mesmo Deus. Jetro era sacerdote, mas de Midian. Midian era uma religião totalmente contrária ao povo de Israel. Israel representava servos de Deus, crentes, pessoas que acreditam, que não adoram ídolos. Já os midianitas adoravam ídolos, era outra religião diferente. Por isso que eu digo, irmãos, tem pessoas que não têm diálogo, não têm comunhão com pessoas que têm, por exemplo, uma fé diferente. Olha, eu trabalhei em uma firma, por exemplo, que o meu patrão era maçom. Eu conversava com ele normal, tinha que conversar, eu trabalhava lá, tinha que prestar conta com ele. O meu gerente era pai de santo, prestava conta com ele normal, conversava numa boa, tranquilo. Por quê? Faz parte do trabalho, tem gente que ignora isso. Se você ignora isso, irmãos, você vai deixar de ser abençoado muitas das vezes. Porque Deus trabalha nas mínimas coisas. Se Moisés fala para o sogro dele assim, quem é o senhor para me dar conselho? O senhor é midianita.
O senhor não crê no Deus que eu creio. O senhor não serve o Deus que eu sirvo. Ali já começaria uma contenda. Eles tinham acabado de se reencontrar, sogro e genro. E aí, irmãos, o sogro de Moisés ficou tão contente que Moisés deu ouvido ao conselho dele, que a Bíblia diz que ele pediu para Moisés um bezerro, pediu um cabrito, e colocou um altar, e foi oferecer sacrifício ao Deus de Moisés. Ele não ofereceu sacrifício ao Deus dele. Assim como Moisés respeitou o sogro dele, ouviu o conselho, ele também respeitou o Deus de Moisés e até exaltou o Deus de Moisés e disse: olha, Moisés, eu ouvi falar do teu Deus, como ele abriu o mar vermelho, como ele mandou as 10 pragas do Egito, como ele multiplicou, como ele mandou o maná do céu, matou a fome de tanta gente, como ele multiplicou as vestes que não ficou velha, o sapato não acabou, como ele mandou codornizes para você comer. Realmente, Moisés, continua servindo esse Deus, porque esse teu Deus é vivo, é forte, é poderoso, e teu Deus não falha, Moisés. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu li, reli, pedi a Deus entendimento, tornei pedir a Deus entendimento, e falei: meu Deus, tem hora que a gente tem que aprender. De repente, irmãos, a gente pode estar capacitado para ensinar para alguém tudo sobre religião, tudo sobre fé, tudo sobre santificação. Mas de repente tem alguém mais velho que você, mais velho que eu, que pode ensinar para nós tudo sobre caráter. Nem todo mundo que crê em Deus tem caráter. E nem todo mundo que duvida de Deus tem falta de caráter. Isso, irmãos, é um aprendizado muito grande. Eu queria prolongar mais, mas já são 9 horas e nós ainda vamos apresentar uma criança. Mas eu só quero ler aqui para vocês, irmãos. Aleluia! Todos digam amém? As qualidades. Quer dizer, as qualidades não vai dar para falar das qualidades. Mas eu quero citar algumas coisas que o sogro de Moisés indicou para Moisés na hora que fosse escolher os obreiros para ajudar ele. Olha o que ele diz aqui no versículo 21. E tu, entre todo o povo, procura homens, o quê? Primeira qualidade: capazes. Capazes no plural. Por que no plural? Se fosse um homem só, se ele fosse escolher só um homem para ajudar ele, seria homem capaz. Mas como é várias pessoas que ele escolher, homem capazes. Ou seja, pessoas que têm capacidade de fazer. Irmãos, a maior revelação, eu aprendo com esse texto, que a maior, também Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, também ali tem grandes revelações que Deus mostra quando uma pessoa tem chamado. A pessoa que tem chamado, ela tem que ter capacidade própria. Eu já vi muita gente pregar: pastor, quem capacita é Deus. Concordo, eu assino embaixo, mas Deus só capacita quem já é capacitado. Existem dois grupos de capacitação. Existe a capacitação humana. Essa Deus não dá. Você tem que produzir. A capacitação humana, você tem que produzir. Você tem que fazer ela aparecer dentro de você. E quando Deus olha para você e vem você capacitação humana, aí Deus derrama do céu capacitação espiritual, que é os dons, que é a unção, que é a sabedoria, que é poder, que é graça, que é virtude. Entendeu? Mas a capacitação humana, ela é produzida por você. Por isso que João Batista, sabendo disso, quando ele estava pregando sobre o batismo, ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista não disse que Deus ia produzir e enviar. Ele falou: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você tem que provar que você está arrependido. Quando você se arrepende, o teu próprio corpo, a tua mente, o teu eu começa a produzir frutos dignos. Prova que você é digno agora do arrependimento. Prova que você agora é digno de ter Deus do seu lado.
Moisés. O que Deus faz? Olha para quê? Para capacitação de Moisés. É que eu não tenho tempo. Tem muita coisa boa para falar aqui. Primeiro, ele foi capacitado o quê? Na teologia do Egito. Estudou. Tudo que os egípcios sabiam, ele estudou. Porque estava sendo preparado para o trono. A menos que ele recusou o trono, não foi ninguém que tirou, ele que quis o trono. Porque ele viu que ser usado por Deus era uma glória maior. Não ia ter ouro, não ia ter prata, ele ia sofrer com o povo no deserto. A Bíblia diz que em Hebreus ele preferiu sofrer com o povo do que ter as riquezas, a glória e os tesouros do Egito. Mas ele teve capacitação. Deus vendo que ele tinha capacitação humana, Deus chamou ele lá para o monte para ter um particular com ele. E ele sobe no monte. Aí Deus manifesta a glória de Deus numa árvore chamada sarça. E o interessante é que fogo numa árvore queima, vira cinza. Mas ele observava e via que aquela sarça não se consumia, ou seja, continuava do jeito que estava. Qualquer galho que você vê, você põe fogo, vira tição, do tição acaba virando cinza, acaba em nada. E o vento leva a cinza embora. Mas aquela sarça queimava e não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. E quando Deus vê que consegue chamar a atenção de Moisés, Deus fala: Moisés, enfia a mão no teu seio. Ele enfia. Tira a mão, tirou, estava leprosa. O Senhor está leprosa, vou perder minha mão. Deus fala: não, pode enfiar de novo. Pode enfiar. Enfiou a mão no seio aqui. Tira de novo, tirou, estava curado. Ou seja, estou te dando poder para curar. Aí, pega o cajado, joga no chão. Jogou o cajado, virou cobra. A cobra corria para lá e para cá. Deus falou: pega na cauda da cobra. Ele pegou na cauda, transformou no cajado de novo. Estou te dando poder. Ou seja, primeiro a capacitação humana, depois a capacitação espiritual. Por isso que o sogro de Moisés, sabendo disso, ele diz: ó, escolhe homens capazes. Segunda virtude, segunda qualidade, ó, temente a Deus. Isso aí Deus não dá, você tem que produzir. Temor de Deus, você que produz. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a ouvir a pregação, vai entrando no temor. Depois que entra temor, você não peca mais. Se pecar, você se arrepende, você se humilha. Você ofendeu alguém, você vai se humilha. Isso chama temente a Deus. Ó, homens do quê? Lê comigo, você não fala que eu estou te ofendendo. A terceira virtude, homens de verdade. Do quê? Verdade. Porque tem homem de mentira? Deve ter. Deus não ia usar essa frase. Se todo homem fosse igual, Deus falava: homem, pronto. Mas como tem homem de verdade e tem homem de mentira, Deus falou: os homens de mentira você não escolhe, não. Escolhe homens de verdade. O cabra quando é macho, ele é macho. O cabra quando é macho, ele é macho. Se lá no mundo ele é macho, diante de Deus ele é mais macho ainda. Não falando macho para brigar, não. Não é esse tipo de macho, não. Estou falando macho de palavra, tem caráter. Fala e cumpre, fala e faz. Tá? Esse homem de verdade que Deus está referindo aqui é homem de caráter. O caráter, não, nós estamos vivendo uma grande escassez de caráter. É difícil. Estou falando tudo pela metade que não vai dar tempo de falar. Amém? Depois disso, terceira qualidade, que odeia. O que é isso, avareza? Quem sabe? Amor ao dinheiro. A quarta qualidade, que odeia a avareza. Fala, Davi. Não. Que não ama o dinheiro, que não gosta de dinheiro, usa só o necessário. Tem gente que por causa do dinheiro mata. Tem gente que por causa do dinheiro mente. Tem gente que por causa do dinheiro passa os outros para trás. Puxa o tapete. Quando se dá bem, falou, tá me bem. Prejudicou o outro. Ainda se alegra. Ó, Deus não falou. Homem que não gosta de avareza. Não foi isso que Deus falou, não. Deus pegou pesado. Homem, escolhe o homem que odeia a avareza. Tem que odiar, tem que pegar raiva da avareza. Amor ao dinheiro, tem que pegar raiva do amor ao dinheiro. Lá em Timóteo, segundo Timóteo, Paulo diz assim: e tu, homem de Deus, foge destas
coisas, o que? Amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda maldição. E aí Paulo diz, e muitos têm caído nessa tentação. Homem de Deus de verdade, irmão, não pode ter amor ao dinheiro. Pode usar o dinheiro, porque você precisa do dinheiro para comprar roupa, sapato, leite para criança, pôr gasolina num carro, comprar um carro. Isso aí não é pecado. Estou falando, a avareza que eu falo é aquele amor tão demasiado que você engana um, engana o outro, passa para trás, pisa nas pessoas. Por exemplo, você trabalha numa firma, aí você descobre que vai ter um facão. Você fala, meu Deus, tem 50 pessoas. O patrão você vai mandar metade embora, eu estou correndo risco. Aí eu vou falar mal daquele fulano. Ó, fulano, eu vi quebrando a peça da máquina. Ó, aquele fulano lá chegou tarde. Você entrega ele para ele ser mandado embora, você está no lugar dele. Isso é avareza. Você está prejudicando uma pessoa por causa do dinheiro. Entendeu? A pessoa que não é avarenta, irmãos, ele dizima, ele é dizimista. Ele não tem amor ao dinheiro. Ele fala, não, Deus me deu 100%, mas 90% é meu, 10% é do Senhor. A pessoa que não é avareza, irmãos, ela tem facilidade de ofertar. Quando não tem, a gente entende. Não estou falando de quem não tem, estou falando de quem tem a condição de ofertar e não oferta. Lembra da viúva pobre? Só tinha duas, mas das duas últimas. Mas ela não era avarenta, elas deu as duas últimas. E muita gente fala, dinheiro não é importante. Se não fosse importante, Jesus não registrava na Bíblia e ainda elogiava a mulher. É tão importante que ele para a pregação para exaltar a mulher. Ele fala assim, ó, essa mulher deu mais que todo mundo. Jesus mentiu, porque aquela mulher não deu mais, ela deu menos. Ela deu menos. Teve gente ali, fazendeiros, rico ali, empresário, que naquela tarde que Jesus estava pregando, irmã Célia, deu muito mais. Mas esse mais que Jesus falou que ela deu, é porque a intenção dela. Glória a Deus, aleluia. Ela tinha duas moedas, poderia dar uma moedinha e ficar com uma. Ela deu as duas. Glória a Deus, E era viúva, era pobre, não tinha marido e não tinha filho. glória a Deus. Ou seja, não tinha ninguém por ela. Ela tinha motivo de sobra para falar, não, Senhor, eu não posso dar, porque vai fazer falta para mim. Glória a Deus. Então, irmãos, eu estou falando só para você entender o que é avareza. A avareza é a pessoa que tem o dinheiro. Amém? Pessoa que... Eu já vi gente falar assim, dízimo é do Velho Testamento, dízimo é do Antigo Testamento, é da lei. Irmãos, eu provo para quem quiser, dízimo é da lei sim. Mas antes da lei já existia o dízimo, na graça. O dízimo é antes da lei, é durante a lei e é pós-lei. A oferta é antes da lei, a oferta é antes da lei, é durante a lei e pós-lei. O que é pós-lei, meu filho? Na época de Cristo. E vai ser até o arrebatamento da gente. Então, lá em Timóteo, a Bíblia fala de outras qualidades, são 15 qualidades. Uma pessoa tem que ter 15 virtudes para ser aprovada, para Deus dar unção e aprovar. Só que eu não vou falar isso porque não vai dar tempo. E aqui, Deus falou para Moisés, exigir 4, mas são as 4 mais necessárias. Você vê que aqui, Deus não exige, fala, você precisa pregar bonito, precisa fazer teologia. Deus não falou isso. Não, Moisés, escolhe o homem que fez teologia, escolhe o homem que fez faculdade, que fala bonito, que conhece todas as letras. Não foi isso, não. Escolhe homem capazes. Depois, homem de verdade. Depois, homem temente. Porque quem é temente não trai Deus. Quem é temente vai sempre amar o próximo. Porque fala, se eu não amar o próximo, eu não estou amando a Deus. Porque Jesus disse que ele é visível, ninguém vê ele. Só existe uma forma de eu provar que eu amo Deus, amando o próximo. Quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. Só que eu quero deixar bem claro, amar o próximo não é concordar com os erros dele. Amar o próximo é concordar com ele até enquanto ele está na justiça. Se ele fala da justiça, eu não posso concordar com ele mais. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. E o terceiro, e o quarto, que odeia a avareza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos receber um grupo unificado que vai estar louvando a Deus. E depois eu vou fazer uma oração integral para todo mundo, para que isso que foi pregado seja derramado no nosso meio. Glória a Jesus. Vamos receber o grupo com palma para Jesus.